psicologia, eu trago um tema aqui hoje sobre a inteligência emocional, fundamental para que possamos ter qualidade de vida, ter boas relações, ter uma maneira de viver onde a mínima frustração, a mínima independência nos tira do centro de equilíbrio e faz a gente colocar tudo a perder. A psicologia cognitivo-comportamental, ela trabalha da seguinte forma: pensamento gera estado de humor, que gera comportamento. Ou seja, eu estou triste, eu estou com raiva, tá? Ao invés de agir de maneira raivosa, ou ao invés de entrar no estado de tristeza profunda, que você não quer, por que não ir atrás do que a gente está pensando? Pensamento gera emoção, que gera o comportamento. Ou seja, a maneira que você está emocionado é a maneira que você vai se comportar. Eu estou apavorado aqui hoje, estou assustado, nervoso, porque estou aqui aplicando, estou aqui falando um pouco do que eu estudei. Estou assustado. Só que não. Se eu fosse pensar assim, eu não estaria aqui falando, muito menos conseguindo desenvolver o meu raciocínio. Porque as emoções tomaram em conta a ansiedade, o nervosismo, o estresse. Ai meu Deus, eu não vou conseguir. Ai meu Deus, eu não vou fazer uma boa palestra. Ai meu Deus, todo mundo vai me julgar. Não, está nervoso, mas peraí, eu estou entre amigos. Eu estou com pessoas que estudam assim como eu, que estão aprendendo assim como eu. Se eu errar, eu não tenho a obrigação de acertar tudo. Eu não sou perfeito. Então, qual é o motivo de eu ficar nervoso? Nenhum. É alcançar a serenidade. É alcançar, entender o meu pensamento, entender a minha emoção a partir do que eu pensei anteriormente. Eu estou nervoso porque eu vou dar uma palestra, mas o que pode acontecer de tão grave nessa palestra que possa me prejudicar tanto? Nada. Então, o meu nervosismo não faz sentido. E com isso, a ansiedade vai se dissipando. A ansiedade, geralmente, é a mente andando na frente da vida. A gente está com tanto medo, a gente está tão assustado com isso. Isso. Aqui, ó. A gente está tão assustado com a vida. Vai acontecer tal coisa. Meu patrão vai me demitir. Minha namorada vai terminar comigo. Mas já aconteceu? A sua mente não está andando na frente da vida? Qual é o motivo de tanto estresse? Se a gente colocasse a emoção subjugada ao pensamento, ao raciocínio, nós teríamos uma vida muito melhor, uma vida muito mais equilibrada, com menos estresse. Porque a ansiedade é justamente aquele estado de angústia onde você está angustiado, mas a sua mente não consegue explicar por que você está dessa forma. É importante a gente distinguir nesse sentido. Medo. O que significa medo? É um estado de angústia, mas ele faz parte do instinto de conservação. Se nós não tivéssemos medo, nós não teríamos a cautela de ponderar as nossas ações e nos tornaríamos irresponsáveis, por vezes até suicidas. Então, existe uma ameaça real que faz com que a gente tenha medo desse estado de angústia e faça equilibrar as nossas ações. O que é um pouco diferente da fobia, embora algumas pessoas acreditem que a fobia seja sinônimo do medo. Não é. A fobia já é uma angústia desproporcional ao agente estressor. Então, vou dar um exemplo aqui só para a gente entender. Você vê uma cobra ali
perto aqui, pronto para dar um bote, pronto para atacar. Você vai ter medo. Existe ali um réptil, existe ali um animal que pode te causar grande dano se ela acertar o bote em você. Você vai ter medo, porque existe uma ameaça real. Então você vai se comportar de maneira que você se defenda daquilo. Você não quer passar perto, você às vezes chega perto, mesmo que ela esteja na mão de outra pessoa, você fica assustado, você fica com medo, você tem taquicardia, você começa a suar, você começa a tremer. Por quê? Existe ali um agente estressor que, se conseguir acertar o bote em você, ele vai te causar um dano real. A fobia é quando o agente estressor é desproporcional ao que a sua reação. Então, por exemplo, seria uma fobia se eu sentisse aqui uma cobra de borracha, uma cobra de plástico que alguém jogasse em mim e eu tivesse as mesmas reações. Ou se eu visse, por exemplo, a foto de uma cobra, vai ser bem difícil, né? Agora eu esqueço, vai ser bem difícil. É como se alguém visse a foto de uma cobra e tivesse as mesmas reações, como se a cobra estivesse ali presente, capaz de causar um grande dano. Está vendo? Existe uma desproporção nessa maneira de desenvolver angústia em cima de se defender de algo que não pode te causar um dano real. E já a ansiedade é um estado de angústia onde a gente não consegue distinguir qual que é o objeto da ansiedade. Muitas vezes a gente fica ansioso e não sabe nem por quê. Aí desconta na comida, muitas vezes fica com insônia e muitas vezes a ansiedade é fruto de um estilo de vida onde a mente está pedindo socorro. Se existe a febre do corpo, que a gente toma um antitérmico para sarar, a ansiedade é a febre da mente. É quando a mente está falando para a gente: olha, a vida que você está levando não está indo bem, você ainda está satisfeito, alguma coisa você está errando, você está ansioso. Por quê? Você está trabalhando demais? Você não está tendo tempo para você? Você está gastando mais do que você pode? Você está tendo tempo de se cuidar física e mentalmente? Porque quando a vida não está indo bem, quando a gente não está tendo relações satisfatórias, a ansiedade aparece mesmo, falando assim: olha, você está prestes a adoecer. Eu estou te mostrando que você não está feliz, a vida que você está levando não está boa, você precisa melhorar, você precisa mudar, não tem que esperar ficar doente. O maior problema que leva as pessoas a ficarem doentes acaba sendo o descontrole das emoções. Aliás, a emoção não é algo ruim. O problema é quando você perde o controle delas. A palavra emoção vem do latim e tem o significado de emovere. Significa mover para fora, entrar em contato. Quer dizer, nós como seres humanos, nós necessitamos das emoções para nos conectarmos às outras pessoas. E convivendo com essas pessoas, o tempo todo a gente convive com essas emoções positivas ou negativas. Aí vai depender do grau de interpretação que nós damos para ela, o grau de maturidade que nós desenvolvemos a partir do raciocínio. É uma questão de entendimento. As pessoas pedem nas preces: eu quero muita paz na minha vida, eu quero muita serenidade. Eu sinto muito, mas não é com prece que nós vamos conseguir isso, não. É com amadurecimento, é com crescimento, é com muito estudo, é com o aprendizado da vida diária. Não é fugindo do buril da vida ou fugindo das relações que a gente vai conseguir ter uma vida satisfatória. Não vai. Nós não estamos aqui nesse mundo a passeio. Isso aqui não é um parque de diversões. Isso aqui é um ambiente de trabalho. Isso aqui é uma sala de aula. E sendo assim, a nossa
real felicidade não é consumir o que o mundo tem para oferecer materialmente. Porque, na verdade, você está se perdendo nas ilusões do mundo. Eu vivo porque eu quero um carro, porque eu quero uma casa, porque eu quero ter um emprego, eu quero viajar para a praia e eu vou ser feliz. Encontrando felicidade em coisas que estão fora da gente, a sua própria maneira de pensar vai fazer com que você consuma e, em seguida, já queira consumir o próximo, e o próximo, e o próximo. Eu comprei um carro novo, eu estou super feliz. Dali a pouco aquele carro já deixou de ser novidade, já não tem mais sentido, você já está querendo outra coisa, outra coisa e outra coisa. E a paz de espírito que nós buscamos está dentro da gente. É o que a gente cultiva, é a interpretação que a gente dá para o mundo. Mas eu estou passando por provas severas. Mas quando a gente chega aqui nesse mundo, a gente tem que passar por provas mesmo. Uma vida sem problema, nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, não existe essas questões de lidar com a plenitude e não ter problema nenhum, até porque nós entraríamos na zona de conforto e isso impediria o nosso desenvolvimento como seres humanos e principalmente como espíritos eternos, porque é aqui que a gente vai desenvolver as nossas, se livrar das nossas imperfeições e cada vez mais cultivar virtudes, trabalhar, estudar, aprender com o sofrimento, em vez de se revoltar com ele. O sofrimento é aprendizado, o sofrimento, o problema geralmente é a embalagem da lição. Embora algumas pessoas esbravejem, porque Deus me abandonou, porque Deus não me ama, porque Deus me deixou assim. E como que Ele ia te amar? Ele ia te amar só se Ele satisfizesse todos os seus caprichos, que atendesse você em todos os seus pedidos para satisfazer a sua vaidade e levar à perdição do seu espírito? Não, nós estamos aqui para trabalhar, e cada um é provado onde é mais necessário. Eu estou passando por uma prova difícil com o final do meu relacionamento. É porque foi um ciclo que se encerrou, agora vai vir novos ciclos por aí. Por que temos que pensar que tem que ser catastrófica a vida? Se terminou um relacionamento aqui, é porque essa história, esse ciclo, esse momento da vida já foi encerrado, não tem mais o que aprender com ele. Vamos para o próximo, vamos entender que Deus não faz nada para piorar, e o nome disso é fé. Ter fé em Deus é acreditar que a gente está no palco mais necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. E isso se dá através do entendimento da vida, através da coragem, da resignação, da humildade. É onde a gente vai usando o raciocínio para entender quem somos nós, respeitando a nossa trajetória. Você vai respeitar a sua trajetória? Como? Você não conhece, você não é capaz de entender quais são as suas virtudes, quais são os seus defeitos que precisam ser extirpados. Lógico que a natureza humana não dá salto, isso leva tempo, isso exige muito trabalho. Tudo que vem diz respeito a ser humano é necessário muito trabalho. Fulano de tal, ele é sereno, eu queria ser igual a ele. Mas ele trabalhou para isso, ele buscou entendimento, ele buscou o conhecimento, ele buscou, através da humildade, entender o que cada episódio da vida estava ensinando para ele. Essa serenidade não veio de graça. Quando a gente pede paz em nossas orações, como que nós vamos ter paz se nós já entramos em pânico só de ver uma amassadinha no nosso carro, só porque deu um probleminha no trabalho, só por causa de uma pequena discussão com uma pessoa que está perto da gente, a gente já entra em pânico? Você não vai ter paz nunca. Você vai ter paz no dia que você entender que isso faz parte do percurso, as dificuldades aparecem,
justamente para o nosso aprimoramento, e que tudo que acontece aqui é para fazer a gente subir nessa escala evolutiva. Se não estiver sendo assim, se você estiver brigando com a vida, se você estiver revoltado, não trabalhando no ambiente de trabalho que você foi colocado, vai ser uma existência perdida. Você vai ter que reparar esse tempo perdido, de qualquer maneira. Cedo ou tarde, a gente tem que caminhar, porque se não fizer de livre e espontânea vontade, a própria vida nos convida de maneira compulsória. A gente não vai ficar estagnado. A evolução é uma certeza. Conforme eu disse aqui da primeira vez que eu tive aqui, felicidade, fecundo, produzir. Vamos produzir. Como que é a inteligência emocional se eu só tenho problemas na vida? Olha o que cada problema está querendo te dizer. Eu estou com raiva. Eu sou muito amigo do Lucas. Eu estou com raiva do Lucas. Tá, mas mesmo assim eu sou muito amigo dele. A gente precisa entender, separar o sentimento da emoção. O que é sentimento? É algo construído durante muito tempo, é algo construído verdadeiramente a partir do convívio. Você começa a ter uma aceitação pelas pessoas como elas são. Então, eu sou amigo do Lucas, eu sou amigo do Breno, eu sou amigo do João, eu sou amigo do Ederson. Sou amigo sim, mas isso eu consigo explicar para vocês qual que é as qualidades e os defeitos de cada um, na minha opinião, quais são as virtudes. E eu sou amigo deles e gosto deles como eles são. E as emoções? O que tem a ver com o sentimento? As emoções é algo mais imediato. Por exemplo, eu gosto do Lucas, mas isso não impede ele de me fazer raiva. É uma coisa imediata. Eu vou ficar com raiva dele para sempre? Não, foi uma coisa imediata. Foi um episódio ali, pontual, que se passou, e passou, pronto. Eu sou amigo do João, tenho sentimento de amizade por ele. Qual que é o sentido? Então o João, ele não faz nada que te desagrada? Sim, pode fazer. É o fim da nossa amizade? Não. Ele é imperfeito assim como eu. Eu tenho que ter esse entendimento. Mas ele me deixou triste. É uma emoção imediata. Naquele momento, mas vai passar. Mas mesmo assim eu continuo gostando dele porque ele é meu amigo. Então são situações que a gente precisa entender que parque de diversões, lugar para satisfazer a nossa vaidade, não é aqui. Principalmente para o nosso crescimento emocional, para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, é necessário principalmente um autoconhecimento. Quem é você? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Você acha que você precisava ser melhor em quê? Se você não tiver essa consciência, você vai levar uma vida no rodapé da sua história, só replicando o comportamento. Estou de frente aqui, né? Aqui, ó. Então você só vai passar a vida replicando o comportamento dos outros, comportamento de manada, vivendo do pescoço para baixo. O cérebro existe justamente para a gente pensar e não ser massa de manobra, fazer o que todo mundo está fazendo, pensar o que todo mundo está pensando, falar o que todo mundo está falando. Não. A individualidade é que faz com que a gente consiga buscar esse autoconhecimento para, a partir daí, a gente enfatizar as nossas virtudes e trabalhar em cima dos nossos defeitos, para, com muito trabalho, conseguir evoluir e alcançar uma perfeição relativa nessa existência corpórea, porque a gente vai ter que caminhar e caminhar muito, mas muito, e trabalhar muito para evoluir. Não pense que ele vai vir de graça, porque não vai, e só por isso tem muito mérito, porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria o mesmo mérito, seria fácil. Não, é necessário.
trabalhar, estudar, comparar, errar, voltar, fazer de novo, ter humildade, pedir desculpa, desenvolver as boas relações. Eu sou cheio de defeitos e sei que meus amigos gostam de mim assim, embora sei que eu tenho que melhorar, mas também tem boas qualidades que têm que ser apreciadas. Isso é autoconhecimento. Só a partir do autoconhecimento é possível desenvolver uma autoestima. Como que eu vou ter autoestima se eu não sei quem eu sou? Como que eu vou gostar de alguma coisa se eu não sei o que é? Você só se gosta a partir do momento que você se conhece. Você consegue desenvolver algum sentimento positivo por alguém que você não sabe quem é? Não. E a partir desse autoconhecimento vem a autoestima. Olha, eu já passei por várias situações nessa vida. Eu já produzi muitas coisas importantes. Já errei muito também. Mas a Terra tem mais 7 bilhões de pessoas. Todo mundo erra assim como eu. Agora, a minha vaidade, que também é outro conceito, diferente de autoestima. Autoestima é o que você se gosta. Quem é você, o quanto você se gosta. Vaidade é o que os outros pensam de você. Se autoestima é o que você pensa de você, vaidade é o que os outros pensam de você. Se você não tem autoconhecimento, você não tem autoestima. Se você não tem autoestima, você vive de pendurado na vaidade, como um animalzinho adestrado, satisfazendo o que os outros querem pensar de você, consumindo o que você não pode pagar. Mais um no meio da multidão, replicando o comportamento para ser aceito. Por quê? Você necessita tanto do aplauso do outro, que mal consegue perceber que sequer você tem uma identidade. E aí você se perde. Você vê, quando você olha para trás, que foi uma existência inteirinha perdida, porque a minha vaidade foi muito maior do que a minha capacidade, a minha vontade de evoluir, de aproveitar essa existência corpórea. Raiva, tristeza, frustração, tudo faz parte do nosso convívio. Ah, Deus me castigou. Não castigou, não. A gente está aqui para vivenciar isso mesmo. Como que nós podemos tornar espíritos elevados? Como que a gente pode passar pelo esmeril da vida, se livrar das nossas imperfeições, se a gente quer fugir da experiência? A gente só se torna experiente com a experiência, não tem outro caminho. Não tem como. Ter conhecimento dá trabalho. Construir uma autoestima dá trabalho. Ter autoconhecimento dá trabalho. Vencer a vaidade, você tem que ter muita coragem para falar não para o comportamento de manada. Você precisa ser muito corajoso. Então, o que leva justamente as pessoas a perderem tempo com coisas fúteis, com relações superficiais, com um mundo de aparência, com algo que não diz nada à essência de cada um, é justamente essa falta de coragem de enfrentar as emoções, de enfrentar o mundo como ele tem que ser enfrentado, de cabeça erguida, com qualidades e defeitos, com erros e acertos, igual a todo mundo. Porque quando você se acha dono da verdade, quando você se acha o melhor, quando você diz, eu não posso errar, eu sou superior, aí realmente é o começo do fim. Aí você está perdendo tempo, você parou de caminhar, você deixou a sua vaidade te engolir. O que acaba com várias existências não é o raciocínio, não é a falta de entendimento do mundo, é as emoções descontroladas. O ser humano, por exemplo, o indivíduo sabe que ele tem que parar de fumar. Por que não para? Porque ele não sabe lidar com as emoções. O prazer que o cigarro dá para ele e o desprazer que ele vai ter que lidar quando ele para de fumar. O indivíduo sabe que ele tem que fazer exercício físico, que ele está acima do peso.
Ele sabe disso. O pensamento dele, o raciocínio dele mostrou para ele. Só que as emoções dele, não, vai dar trabalho, está muito mais prazeroso aqui, comendo pipoca e vendo TV, para que eu vou mexer? E ali a saúde física só vai piorando, a autoestima vai ficando lá no pé, e ele vai afundando cada vez mais. Eu tenho machucado muito a minha namorada, eu tenho deixado a desejar como esposo, eu tenho deixado a desejar como pai, eu sei disso. Só que as minhas emoções não permitem, porque eu, para mudar isso, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que gerenciar as minhas emoções e começar a fazer o que é preciso, não o que eu quero. E quando o indivíduo não tem força de vontade, ele se perde justamente nisso, ele deixa de fazer o que tem que ser feito e vai fazer o que é prazeroso. Qualquer tipo de prazer não é proibido. O problema não é o uso, o problema é o abuso. Quando a gente não sabe lidar com o prazer, quando a gente leva uma vida hedonista, o prazer a qualquer custo, a gente se perde e depois sofre as consequências. Tudo que a gente faz, tudo quanto é excesso, um dia a conta vai chegar. E aí a gente vai ver o quanto de tempo perdido, o quanto que a gente poderia ter caminhado, poderia ter evoluído um caminho muito mais produtivo, mas se perdeu por causa do prazer, por causa da vaidade, por causa da inércia, por causa justamente da indisciplina, da vontade de caminhar. Esse é o motivo da nossa existência. Repetindo, quem chega aqui achando que tem que sempre andar em flores, está no lugar errado. Nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para isso. Deus me deu uma deficiência. Muito obrigado. Aprendi com ela. Muito. Me trouxe grandes bônus, grande crescimento espiritual. Quem olha fala, coitadinho, é uma tragédia na vida do ser humano. Quem olha pensa assim, e no olhar humano pode ser mesmo. Agora, em termos de ganho espiritual, não tem nada que reclamar. O palco que Deus nos coloca é aonde a gente vai atuar. Não é o agente que escolhe o palco. É Deus que coloca a gente no palco e fala, vai e faça o seu melhor. Mas eu nasci muito pobre. Trabalha, luta com as armas que você tem. Mas eu nasci com uma deficiência. Luta com as armas que você tem. Fulano de tal nasceu rico e bonito. Ele é sortudo, né? Deus deu para ele muito mais chance do que você, né? Ele nasceu rico e bonito. Pois é. Ele está sendo muito mais provado do que você, que está na miséria e é feio. Porque você, sendo bonito e rico, você tem a chance de levar o seu espírito à perdição, muito mais do que alguém que está na miséria. Cometer tudo quanto é excesso, que vai ser difícil de resgatar depois. Então, é uma prova tão perigosa, ou até mais perigosa do que a miséria. Não pense que Deus privilegiou, ele privilegiou fulano, privilegiou ciclano. Não, cada um está sendo provado, mas tem que ser provado. E as emoções é justamente o que vai permear essas relações nossas. Essas relações humanas, elas são permeadas justamente por causa das emoções. É a partir da emoção é que você vai se comportar. Sendo assim, eu estou com muita raiva. Peraí, eu estou com raiva? Vai atrás do que eu estou pensando. Isso é psicologia cognitivo-comportamental. Pensamento que gera estado de humor, que gera comportamento. A partir do momento que você olha o seu pensamento, fulano de tal, ele me xingou, mas eu fui um idiota com ele. Eu ultrapassei tudo quanto é limite das nossas amizades. Eu estava aproveitando. Ele tinha razão de ficar chateado mesmo. Acho melhor eu abaixar a bolinha. Mas ninguém faz isso. Ou quase ninguém faz isso. Porque admitir que eu estou errado é muito mais difícil do que eu apontar o dedo para o outro e falar, olha, ele pisou na bola comigo. Isso é vaidade. Então, o orgulho, a vaidade não tem que ser maior do que a nossa vontade de evoluir.
E é justamente isso. Eu falei que se eu esquecesse de falar alguma coisa hoje, na próxima vez eu vou trazer slide, porque da primeira vez que eu estive aqui eu falei, cheguei em casa, lembrei de um monte de coisa que eu gostaria de ter falado. Foi tarde demais. Mas espero que eu tenha conseguido expor um pouco do que eu penso, do que eu utilizo no meu dia a dia, com os meus acertos, com as minhas falhas, um pouco do que eu estudo, um pouco da psicologia cognitivo-comportamental. Pensamento gera estado de humor que gera comportamento. Está triste? Vai atrás do pensamento primeiro, antes de fazer alguma coisa. Está com raiva? Vai atrás do pensamento antes de fazer alguma coisa. Está eufórico? Por que está eufórico? Qual que é o motivo? Pensa por quê. Não vive refém das emoções. Vamos extirpar as emoções das nossas vidas? As emoções é algo malévolo. Eu queria ser só razão. Sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar um psicopata. Psicopatas que não têm contato com as emoções. Então as emoções, elas são benéficas, elas fazem parte das nossas relações, desde que elas sejam calibradas, sejam controladas pelo pensar, pelo entendimento, pela reflexão, antes de qualquer tipo de comportamento. É isso que é o nosso papel aqui nesse mundo. Evoluir a partir do cenário, do terreno que nós estamos, para trabalhar, estudar e principalmente desenvolver essa capacidade de estar cada vez mais elevado. Muito obrigado a todos.